Sejam bem-vindos de volta ao TAG Summit 2025, experiência faz a diferença. Pessoal que está lá no cafezinho, convido a todos a retornarem aos seus lugares, porque ainda temos alguns painéis para a gente fechar esta terça-feira de evento. Agradecer a quem nos prestigia presencialmente, a Márcia me disse aqui, tem gente do Nordeste, de Salvador, do Rio de Janeiro, gente que veio presencialmente acompanhar o TAG Summit. Também um especial agradecimento a quem nos acompanha também de modo remoto, online, mais de 1.500 inscrições para acompanhar esses 2 dias de palestras. E a gente segue com mais um painel, é hora de explorar mais um tema bastante relevante. E o tema de agora é o seguinte: alternativos investindo além do convencional. E eu convido para integrar esse painel Luiz Roberto Aita, Managing Partner da Quimera Capital, Tatiana Sasson, Head de Impacto América Latina da Light Rock, e também Vitoriano Dornas, fundador partner Medcap. E para conduzir, para mediar esse debate, convidamos também Catarina Clemente, ela que é Executive Director Credit Solutions do Santander Corporate Investment Banking. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui escutando o que a gente tem para vos contar hoje. Eu sou a Catarina Clemente, sou do Santander. Talvez estejam se perguntando o que é que um banco está fazendo num painel de alternativos. A gente, no Santander, tem uma abordagem de relacionamento de longo prazo. Isso significa que a gente quer acompanhar os nossos clientes ao longo de toda a sua vida financeira, ao longo de toda a vida econômica, e por isso a gente precisa estar em todos os momentos, incluindo naqueles momentos mais estressados, aqueles momentos transformacionais, e a gente atua aí fazendo operações de financiamento de equity, financiamento de projetos que mudam o patamar da empresa, e dando também liquidez para ativos não convencionais, como tributos, precatórios que as empresas às vezes têm no seu balanço. Então, a gente acaba atuando num mercado que é parecido, que é o mercado de alternativos, é uma das pernas do mercado de alternativos. Hoje aqui a gente tem 3 representantes de 3 estratégias diferentes, que também acompanham, cada um deles, os vários ciclos de vida das companhias. Então, a gente tem o Vitoriano da Medcap, que começa lá no comecinho da vida das empresas, a Tatiana, da Light Rock, que atua num segmento já mais intermediário, e o Luiz, que atua num segmento de recuperação e de apoio na retorna das empresas. Vitoriano, quer nos contar um pouquinho sobre a Medcap, o que é que vocês fazem? Boa tarde a todos. Sou Vitoriano Dornas, eu venho de uma formação completamente diferente, sou médico veterinário de formação, comecei lá no INDG do professor Vicente Falcone, implementando gestão nas cadeias de agronegócio e indústria de alimentos. Ao longo da minha trajetória, passei por mais de 200 empresas aí nesse setor de consultoria e tive a oportunidade de fundar uma marca de carnes nobres e fazer do zero ali, que chama Cara Preta, do 0 a 420 milhões, fiquei como CEO durante 5 anos e meio, até a saída da empresa. Vendemos em 2024 a empresa, num múltiplo aí, 2 vezes o que marcava o setor, e aí resolvi me aventurar agora nesse mundo de investimentos, junto com o Bruno Soares, que vai estar conosco aqui hoje, que é ex-tenista profissional, Leonardo Sá e Hassan, que vieram também da trajetória de agronegócio. Fundamos uma gestora que tem como foco, basicamente, atuar em agronegócio e indústria de alimentos. Então, a gente tem, basicamente, hoje 2 teses. A tese nossa de agronegócio, que é liderada pelo Leonardo Sá, é uma tese muito óbvia, que ela envolve infraestrutura e agronegócio. 2 setores que a gente sabe que
no Brasil são grandes oportunidades. O agronegócio, acho que é uma retórica, aí, mais de 25% do nosso PIB, e a infraestrutura é algo que a gente tem uma deficiência muito grande no Brasil ainda. Então, a nossa tese é uma tese de construção de 11 armazéns logísticos para a operação logística no Mato Grosso. A gente mapeou as regiões lá do Mato Grosso que a gente chega a ter até 70% de déficit de armazenagem de grãos, para exatamente construir esses armazéns e fazer uma operação logística, né? Nada a ver com trade, mas uma operação logística de grãos. Nós somos o maior produtor de soja do mundo, o terceiro maior produtor de milho. Então, a gente tem uma vocação muito grande agrícola e uma falta muito grande aí, de infraestrutura. E na outra tese, a gente tem como sócios a tese de alimentos e bebidas, é uma tese que eu lidero. A gente atua no setor de food and beverage ali, entre Brasil e Estados Unidos. A gente vem de um track record grande, aí, além da Cara Preta. A gente tem ali o Brian Smith, que é nosso sócio. O Brian Smith foi CEO global da Coca-Cola, e o João Ramirez, que foi CEO Latam Coca-Cola e tocou todo o braço de tecnologia e expansão da Coca. Então, essa tese, ela basicamente busca empresas com diferenciais competitivos claros, com tickets ali de 50 a 200 milhões entre Brasil e Estados Unidos, onde a gente, de fato, a gente vai investir em 10 empresas, é um fundo de 100 milhões de dólares, que a gente vai investir em 10 empresas, exatamente para poder construir, ajudar toda a construção do go-to-market nos canais, na expansão, tanto nos supermercados, quanto no setor de food service, ao qual, inclusive, eu fui presidente aqui do Instituto Food Service Brasil, e também na expansão internacional. Já como track record no braço de Venture Capital de investidas nossas, a gente tem uma famosa aí, que é a Oakberry. Nós entramos em Oakberry quando estava lá com 30 lojas, hoje são mais de 1.000 lojas, mais de 60% da receita em dólar, uma possível saída aí futura no IPO em Nova York. Então, um pouquinho de pegar um pouco desse track record com uma cultura hands-on. Então, acho que a gente vem muito da cultura hands-on, não é simplesmente aplicar um capital, mas a gente está realmente executando a tese e acompanhando em todo o processo de governança desse negócio. Muito bom. Tatiana, quer nos contar um pouco sobre a Lightrock e a atuação? Claro, obrigada, pessoal. A Lightrock é um fundo de private equity global, então a gente é um fundo um pouco reservado, a gente não costuma falar muito para fora de casa, mas acho que isso não reflete muito o nosso tamanho e a expertise que a gente já tem, seja global, seja aqui na região. Então a gente é um fundo de private equity, ou seja, a gente investe em empresas fechadas, que a gente investe no estágio de growth, aquelas empresas que têm já um crescimento relevante para entregar, e que combinem essa tese com o impacto social ou ambiental, sem nenhum tipo de trade-offs com o retorno financeiro. Então, acho que esses são pontos chaves. A gente já tem hoje sobre gestão em torno de 30 bilhões de reais, dos quais mais ou menos 5 bilhões estão aqui na América Latina. Então, a América Latina é uma região muito chave para a gente. Globalmente, a gente tem mais de 90 investidas, sendo que aqui na América Latina a gente está em torno, né, de 15 investidas. Como eu falei, a nossa tese é sempre combinar retorno com impacto. Então, o que isso quer dizer? A gente vai investir em empresas que, através do que ela se propõe a fazer, ela gera algum tipo de impacto social ou ambiental. Então, são empresas como, por exemplo, o Doutor Consulta, que provê, né, serviços médicos para uma população que tem dificuldade de ter acesso, seja ao plano de saúde, seja ao SUS. E é através disso que é uma empresa que performa super bem, que ela cresce, que ela entrega. Não é que a gente entra numa empresa e fala, agora você vai mudar a sua tese, vai gerar impacto. Não, são empresas que já têm essa visão. E a nossa visão é de que, na América Latina, olhando o que tem gerado retorno, seja no nosso fundo, seja em outros fundos, seja nas empresas mais valiosas da América Latina, é uma região que gera retorno através de endereçar problemas estruturais. Então, assim, o exemplo que a gente dá muito também é, se a gente olha das empresas mais valiosas da América Latina, 2 delas tem uma tese que era endereçar um problema estrutural que a gente vivia no país, seja, né, Nubank, que olhava e falava, tem uma dificuldade de bancarização, né, de acesso a serviços bancários da população, endereça esse problema e gera retorno, seja Mercado Livre, que também, né, olhava pequenas e médias empresas que eram desassistidas. Então, através disso, a gente tem muito a cabeça de que é assim que você vai entregar retorno aqui na América Latina. São empresas que são mais resilientes, que têm, né, uma proposta de valor que vai além do retorno financeiro, e a gente é super feliz tanto com a performance que a gente tem visto do nosso portfólio, quanto com, né, o impacto que ele vem gerando.
Luiz, quer falar um pouco sobre o Quimera, sobre o fim do ciclo? Conto um pouco, sim. Bom, primeiro agradecer o pessoal da TAG pela parceria aí que a gente tem bastante grande, né? Agradecer também a oportunidade de participar aqui mais um ano do evento, tá? A gente lá na Quimera, a gente é uma casa de créditos alternativos, né? Que tem um viés para créditos que tem algum nível de judicialização, né? Então, acho que fica mais fácil explicar aqui o que são as teses, as caixinhas que a gente se divide lá dentro, né? A gente tem uma caixinha que é o que a gente chama de NPL, né, de crédito estressado. O nosso foco ali são créditos maiores, né? A gente não compra carteiras pulverizadas de pessoas físicas, né? O nosso enfoque é bem fundamentalista, né, de entender qual que é a estratégia jurídica correta que a gente precisa botar em prática para conseguir fazer a recuperação desses créditos, tá? Uma decorrência um pouco dessa tese, né, uma caixinha que a gente chama lá de special seats, né, que apesar do termo ter sido, enfim, um pouco vulgarizado no sentido de ser utilizado para muita coisa hoje em dia, lá dentro a gente foca muito em operações dentro do ambiente de recuperação judicial e de falência, né, que eu vou usar bastante do ferramental que a lei, né, que nos disponibiliza, né, para poder atuar nesse tipo de ambiente, e que no final do dia acho que o foco ele tem recuperar, né, reestruturar o capital das empresas que se encontram naquela situação lá de dificuldade, né? Então isso vai provavelmente envolver, né, a gente comprar créditos, né, dentro desse ambiente, vai envolver a gente botar algum dinheiro novo, né, para retomar ali, enfim, de alguma forma a operação lá da companhia. E a gente brinca que eu preciso ser criativo também para conseguir fazer esse tipo de operação, em termos de garantia, enfim. A última coisa que o cara vai ter vai ser um apartamento no Itaim para dar em garantia alguma coisa desse jeito. Sempre vai ter, às vezes, um precatório, uma briga com alguém, enfim, algum ativo um pouco mais diferente, um ativo imobiliário que tem algum tipo de ônus, seja ambiental, enfim, alguma coisa que a gente vai precisar endereçar nesse meio do caminho. E aí que está um pouco do que a pessoa enxerga a gente como ativo estressado, né? Aí a gente, enfim, dentro dessas caixinhas aqui também, né, a gente atua comprando precatórios, né, precatórios para precatórios. Eu dividiria aqui a nossa atuação em duas vertentes aqui dentro desse universo, né? Uma vertente de créditos mais pulverizados, né, que eu tenho que utilizar, né, bastante tecnologia, enfim, para conseguir não só mapear, originar e conseguir fazer essas operações, né? Então, estava comentando aqui um pouco antes, tem desembolso que a gente faz de R$1.000 lá, né? Eu só consigo ter eficiência em termos de custo para conseguir fazer isso com uma dose de tecnologia bastante importante em todas as fases do processo, né? E aí, na caixinha de precatório, eu tenho ativos também mais estratégicos, né? Ativos maiores, enfim, que aí é uma esteira mais artesanal que a gente tem que ter lá para poder fazer a análise, monitoramento, a monetização desses ativos, né? Dentro desse universo, né, de créditos litigiosos, né, a gente tem lá também uma prática a gente chama de legal claims, né, que na prática é uma briga não contra um ente público, mas contra um ente privado. Aqui eu não atuo em créditos pequenos, eu atuo só em créditos um pouco maiores, né? E a gente também compra crédito trabalhista, né? Compra o desconto créditos trabalhistas, né? Que no final do dia acaba sendo também uma alternativa, né, falando aqui de pessoas físicas, né, se financiarem, enfim, tomar uma alternativa de crédito, né? Enfim, obviamente a gente tem lá né, que defender o nosso retorno dentro das operações, mas acaba sendo uma alternativa mais barata que a pessoa física. Vocês conhecem bem qual que é a alternativa que elas têm para se financiar aqui no Brasil. Certamente eu estou cobrando menos que o cheque especial dos bancos aí. Sem querer falar mal de ninguém. Não apontando o dedo. Exatamente, mas é um outro tipo de ativo que a gente acaba comprando, né? Que são os créditos trabalhistas, né? E, enfim, aí o crédito de pessoa física ele não é tão pulverizadinho, mas também eu não tenho grandes créditos, enfim, não existem créditos trabalhistas tão grandes também. Enfim, então é uma esteira meio automatizada, meio manual que a gente tem lá na hora de botar em prática aí essa tese de investimento.
A gente é uma casa que tem mais ou menos 2 bi, tá, de gestão, falando um pouco aqui, né, da nossa estrutura, né, acho que o grosso aqui dos nossos investidores são single e multifamily offices, né, grande parte deles brasileiros, né, enfim, acho que mais ou menos isso. Muito bom. Ficando ainda com você, já que você tocou alguns dos pontos que eu queria tocar na sequência, que é como vocês originam as operações. Você já falou que usam tecnologia na gestão de uma parte dessas operações. Se você puder falar um pouco como é o dia a dia, de como vocês encontram os casos, como vocês fazem a gestão, e se tem algumas teses de investimento onde vocês notam que existem mais players no mercado, existe mais competição, ou se é um mercado onde ainda existe muito espaço para trabalhar. Como a gente atua aqui em diversas vertentes, acho que vou tentar meio que dividir um pouco, tá? Acho que NPL Special Situations, o grosso da nossa originação, ele deve vir via escritórios de advocacia, né? Porque no final do dia, um plano de recuperação judicial para funcionar, né, ele vai precisar muito provavelmente de capital novo, enfim, de ter algum tipo de reestruturação ali, né, no passivo da empresa, né? E o advogado, enfim, o cliente do advogado, a empresa que está em recuperação, ela vai precisar desse investidor. Isso acaba sendo um formato, né, que os escritórios nos procuram, enfim, vêm apresentar os casos para a gente tentar, enfim, botar alguma operação de pé, né? No paralelo, obviamente, a gente monitora, né, recuperação judicial. Dado de processo, ele é via de regra público, né? Então consigo monitorar com alguma ferramenta relativamente simples aí as novas recuperações judiciais, né, que aparecem. E no ambiente de NPL, né, acho que a principal concentração de crédito que tem são em bancos, né? Os bancos têm se intensificado cada vez mais, né, a prática de fazer leilão de carteira inadimplida, e a gente participa ativamente aí desses processos aí, né? Precatório é um ambiente muito competitivo, acho que dos que a gente atua, certamente o que tem mais investidores, né, institucionais, etc., que atuam nesse tipo de segmento. A gente brinca que o cara... Brinca e que é uma verdade, né? O indivíduo, quando ele tem um precatório expedido, na mesma semana ele recebe no mínimo 10 ligações, né? Porque isso é uma informação que ela é, enfim, muito mapeada por muita gente, tem muito originador, broker, etc., que acaba atuando nesse segmento, né? Então, acho que aqui o expertise que tem ou desenvolver algum tipo de esteira, né, de originação cativa, proprietária, para a gente conseguir ter acesso às operações, ou então, né, começar a procurar a operação um pouquinho antes, né, desse momento da expedição do precatório, que obviamente vai envolver algum tipo de risco adicional, mas eu acho que a gente, pela redução de competição, eu consigo também ter um retorno aí, enfim, para ajustar a equação de risco e retorno, né? Nesse convívio que a gente tem, acho que os melhores amigos de todo mundo do escritório são advogados, né? Então, parece também as operações de legal claims, né, que no final do dia se concentra muito aí dentro dos escritórios, e na esteira trabalhista ele é um mix, né? Ele é um universo que tem começado a ser bem mais explorado. Eu acho que ainda é uma fronteira relativamente inexplorada, mas já tem alguns players surgindo. E aí a gente tem um pouco da parte de relacionamento, um pouco da parte de mapeamento proativo que a gente faz dos processos, né? Como as informações elas são públicas, né? Com algum aparato tecnológico você consegue, eu quero ver processo contra o Santander, né, que paga bem, não tem risco de crédito. E aí eu consigo mapear tribunais que são mais interessantes para a gente, enfim, teses, a gente consegue ir selecionando e depois tentar abordar lá, enfim, via o escritório que é o patrono lá do cliente, abordar o cliente diretamente para tentar fazer algum tipo de negociação, né? Então, acho que mais ou menos esse é o nosso formato aqui de originar, de atuar. Muito bem. No seu caso é um pouco diferente, né? É bem diferente aqui no nosso caso. Claro que a gente tem uma parte de tecnologia, de mapear empresas, de usar fontes públicas,
mas a principal forma de originação para a gente é gastar sola de sapato. Então, é viajar o Brasil inteiro, falar com pessoas que, advogado, contador, identificar onde estão as oportunidades. O que tem de empresas privadas no Brasil, de tamanho relevantes, familiares, com uma boa governança, e que o capital que a gente vai alocar vai fazer com que elas escalem e se tornem empresas grandes, com um bom retorno financeiro e impacto, são muitas, mas dá trabalho. E é uma análise muito diferente, assim, e é um trabalho de originação que não é trivial. Assim, no ano passado, por exemplo, só para título de exemplo, a gente passou pelo nosso pipeline, né, do estágio 1, mais de 300 empresas, a gente fez um investimento. Então, é um trabalho de você estar ali constantemente identificando, fazendo estudos dentro de casa, onde a gente identifica quais são as grandes tendências nos temas que a gente quer investir, quais são as empresas que atuam nesse setor, onde que essas empresas estão, vou atrás delas. De olhar, né, falar com empresas, de estar perto, de ir em feiras de eventos sobre teses que a gente acredita que possam ser interessantes para poder conhecer. Então, é um trabalho muito, muito longo. E uma vez que passa, né, a originação ainda tem todo um trabalho de diligência. Então, assim, eu diria que tem, né, muito advisors, etc., mas se a gente olha para o nosso pipeline, nem 15% das oportunidades que a gente investiu aqui, né, do nosso portfólio aqui no Brasil vieram através de advisor. 85% delas vêm do que a gente chama de fora do radar. Eu acho que hoje no painel de crédito, né, falaram uma coisa que é interessante, quem tem que fazer crédito é quem entende de crédito. E para fazer private equity, para fazer VC, para fazer private equity você tem que entender daquilo e mobilizar muito esforço para identificar essas empresas. Eu acho que muitos de vocês já devem ter um amigo que falou, vamos investir aqui na minha empresa, coloca, etc. Não é trivial. Então, é um trabalho muito constante, gastar sola de sapato, viajar o Brasil inteiro, viajar a América Latina inteira, estudar dentro de casa, olhar quais são as teses, mapear quais são as empresas, combinar com tecnologia, mas ainda um trabalho de sola de sapato mesmo, assim. Eu imagino que seja bem parecido. Perfeito. Muita sola de sapato. Vou separar os dois fundos principais nossos aqui. Acho que o primeiro, pegando até esse gancho de alimentos e bebidas, é muito parecido. A gente tem um viés que eu acho que se torna uma vantagem competitiva nossa, que como ele é um fundo mais hands-on, né, tanto eu, o João e o Brian, aí, que, com toda a experiência global, e a gente visa a governança, investir só em 10 empresas, estar no conselho e estruturar todo o plano estratégico de crescimento em conjunto, isso é alinhado desde o D0 ali no investimento, isso traz uma vantagem competitiva. Tem empresas que a gente tem conversado aí que não estavam atrás, né, de dinheiro novo ali, estão crescendo, estão conseguindo financiar com o próprio fluxo de caixa do negócio e enxerga o valor que é ter alguém que consiga conduzir esse crescimento, tanto nacional quanto internacional, e organizar a casa, de tornar aquela empresa elegível para uma futura saída, né? E acho que esse é um grande ponto aí que a gente consegue trazer de diferencial competitivo. Já na questão do fundo de agro de armazéns, aí sim a gente tem uma estratégia muito clara ali, baseada em dados, que é um negócio muito óbvio. Das principais cidades, a gente investe basicamente em Mato Grosso. Mato Grosso é onde a gente tem a maior produção de milho e soja do Brasil e também o maior déficit de armazenagem logística. Então, a gente tem mapeado lá hoje 6 cidades que representam mais de 60% do déficit que a gente tem ali de armazenagem. Então, a gente tem muita clareza já onde que estão os locais, e inclusive cruzando com a parte toda de infraestrutura, a rodovia do Fico, que está lá no Mato Grosso, que está saindo para poder conseguir criar esses ativos estratégicos ali. Muito conhecimento setorial, muito conhecimento geográfico de onde atuar. Muito bom. O que vocês olham quando estão olhando para um investimento? O que é crítico nas análises que vocês fazem? O que é um deal breaker de um negócio? Que é uma análise muito intensa, como a Tatiana falou, olharam 300 empresas e investiram em uma, então tem um funil muito pesado. O que são os fatores críticos para fazer um investimento? Quer começar, Tatiana? Eu acho que no nosso caso, muito parecido com o que o Vitorino falou, a gente também não compra participações majoritárias. Então, quem são os sócios daquela empresa
é extremamente importante. Acho que assim, tem vários fatores que são relevantes, né? O setor que atua, tese de crescimento, etc. Mas quem eu vou ser sócia, quem eu estou investindo, quem eu estou dando meu capital, a gente vai ajudar com governança, a gente vai ajudar com estrutura, a gente vai ajudar com o nosso network global, vai ajudar com tudo. Mas eu vou ser sócia. Então, olhar ali, eu confio nessa pessoa, qual que é o track record dela, o que ela já entregou. E, às vezes, tem até uma questão de confiança intangível mesmo, assim, né? De, tá tudo certo, etc., mas eu vou ser sócia, assim. Que essa pessoa me passa confiança para a gente estar junto, estar numa sociedade que, eventualmente, vai ter percalços no meio do caminho, mas que a gente vai trabalhar juntos. Eu acho que esse é o ponto principal. Acho que alguns outros fundos, né, que compram o controle, tem mais uma cabeça de o time que está ali eu vou trocar, eu vou colocar quem eu confio e bola para frente. A gente tem mais a cabeça de eu vou investir nesse time, então eu quero confiar nesse time e garantir que esses vão ser meus parceiros, meus sócios. Eu acho que esse é se fosse elencar um único motivo, eu acho que esse seria o principal. Assim. É parecido com o que vocês olham também? É bem parecido, a gente tem um processo de screening, um dos sócios nossos, o Rodrigo, é fundador da Confrapar, né, que é uma gestora, desenvolveu um processo de screening que a gente analisa, né, assim, para investir nas 10, o nosso pipe são de 400 empresas, né, e a gente coloca ali, entre o empreendedor, sem dúvida, é fundamental entender do empreendedor, e a gente usa um pouco de ferramenta hoje, até de mapeamento de perfil, análise de perfil, entendendo os perfis ideais que a gente quer de execução dentro ali. Todos nós fomos executivos e vivemos esse mundo aí de análise de perfil para conseguir mapear um perfil mais assertivo do sócio que vai conduzir um crescimento do negócio, e temos todas as análises ali de fato, né, do setor, do como é que está crescendo. A gente está dentro de alimentos e bebidas ali, a gente está olhando muito para o Health and Wellness, que é o setor que está explodindo, que está crescendo muito, com CAGR a duplo dígito aí. Então, dentro dessa alternativa, a gente olha ali margens acima de 45%, empresas que têm um nível saudável de alavancagem. Então, o capital que a gente coloca é um capital primário para acelerar o negócio e não para fazer um turnaround da empresa. Então, exatamente, a gente pega essa empresa que está com 45% de margem bruta, normalmente ela está penalizada ali pelo EBITDA, porque é uma empresa que está com ticket ainda de 50, 100 milhões de faturamento, então o nível de despesa dela ainda é alto, ela não consegue diluir, ela precisa realmente escalar para conseguir fazer a diluição e a geração de caixa do futuro que a gente espera. Então, a gente olha muito para isso, e dentro de um comitê de investimento que atua eu, o Brian, o João, o Rodrigo, que era do Confrapar, e o Hassan. Muito bom. E no caso das várias teses... O meu é um pouco diferente. Eu acho que o que é deal breaker para a gente, né, se eu fosse colocar aqui uma situação que a gente não entra, né, são operações que eu tenho algum tipo de risco binário. Tá? Então, eu ter o downside protection dentro da operação, dentro do ativo, do crédito que eu estou comprando, ele é um ponto não negociável lá para a gente. Tá? E o que a gente acabou se utilizando, né, para conseguir botar as operações de pé, enfim, para a gente conseguir endereçar esse risco. Né? Eu acho que uma variável muito importante é o preço. Né? Eu vou pagar mal, né, para quem estiver lá do outro lado. Isso acho que é um ponto importante. Ou eu posso pensar em alguma questão de estrutura, né? Então, eventualmente, eu ter algum tipo de preferência, de senioridade, que eu consiga enxergar, pelo menos isso aqui, né, eu vou conseguir tirar dessa operação. Então, eu consigo me colocar ali como sênior, enfim, ter alguma questão, né, na parte estrutural da operação que nos dê esse conforto. Tá? O nosso dia a dia lá a gente brinca lá de puxar capivara das nossas contrapartes, né, porque parte importante da gente entender com quem a gente está lidando, né? Acho que para fazer um pouco de paralelo com a questão dos sócios, né? Que no final do dia eu vou ter devedores, né? Que eu vou ter que lidar. Eu brinco que se eu fosse fechar a porta na capivara, eu ia estar ferrado, né? Porque sempre quem está do outro lado tem algum nível de controvérsia, enfim, alguma questão que fez, né, o indivíduo chegar naquela situação, enfim. Então, é uma questão que ela é muito importante para a gente, né, entender que tipo de controvérsia, vamos dizer, que a contraparte está envolvida, com alguma coisa, certamente ela vai ter algum tipo de problema.
E é um outro ponto muito importante, né? Se for alguém que tiver algum risco, vamos dizer, político, alguma questão muito esquisita lá para a gente lidar, a gente também não vai entrar nesse tipo de operação. Na via de regra, ali, o que a gente vai topar são pessoas que têm problemas financeiros, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Acho que diferente aqui, acho que dos outros participantes, mas acho que o nosso principal ponto aqui é essa questão do downside protection, né? A gente tem como perfil também eu ter uma governança muito grande dentro das operações, tá? Porque parte importante aqui do que a gente agrega dentro dos nossos investimentos é o know-how de como litigar, né? Com quem litigar, contra quem litigar, né? Qual que é o formato, a estratégia jurídica, vamos dizer, correta que a gente quer, que a gente, né, entende que é correta para os ativos. Então isso é um ponto muito importante. Vocês lideram essas discussões? Com certeza, tá? Acho que todas as teses, nosso time lá é 70%, 80%, né, apesar de ser uma gestora, eles são de advogados, né? Via de regra, assim, eu diria que praticamente 100% dos nossos investimentos também a gente traz um escritório terceiro para validar a tese e para ser o nosso braço lá no contencioso, que é um negócio que onera muito tempo, né? Enfim, do time que oneraria, né, muito tempo. Então a gente sempre agrega um escritório. A gente atua com os principais escritórios, né, enfim, de contencioso aí do país. E a gente entende muito bem, essa turma aqui, para esse tipo de assunto, de propriedade intelectual, que tem um litígio, não sei o que lá, vou botar esse pessoal, né? Esse escritório aqui, eu sei que teve algum tipo de uma boa entrada, né? Como vai conseguir explicar o caso, né? Em determinada turma, em determinada vara. Vamos contratar esse pessoal também, né, para ser o nosso interlocutor dentro daquela discussão, enfim. Isso tudo coordenado pela gente, né? O que eventualmente a gente acaba abrindo mão, de certa forma, tendo alguma regulação diferente de governança, é quando eu tenho algum valor a ser compartilhado no êxito, né, de quem eu comprei o determinado ativo, que aí, enfim, alguma regrinha lá de patamar de acordo, enfim, é a cláusula de saída dos private equity venture capitals, né? Como é que você negocia lá a saída junto com um sócio que, na verdade, eu tenho dentro daquele crédito, mas a governança ela também é um ponto fundamental ao nosso ver, né? Porque trocar o time de advogado e dar uma guinada ali na estratégia também muitas vezes é o nosso plano de negócio, né? Para dentro daquele ativo, né? É engraçado que o Luiz falando isso, acho que tem, apesar de ser tão diferente o que a gente faz, tem alguns paralelos, né? Porque dentro de private equity a gente também tem preferências importantes, que também é uma coisa super chave para a gente. Então, você ter direito de preferência de liquidação, que você garante que pelo menos o capital que você investiu você vai ter de volta, é uma prática que para a gente é quase que binária. Ter também essa questão de risco binário, então a gente também nunca vai investir numa tese que você fala, isso aqui só vai dar certo se uma lei nova for promulgada, se as pessoas mudarem a cabeça delas e passarem a consumir de uma determinada maneira. Então, acho que apesar de ser tão diferente, tem algumas coisas assim, fundamentalistas muito parecidas, né? Muito bom. Alguns pontos vocês já abordaram que são muito parecidos, de facto, apesar dos universos muito diferentes. Mas uma coisa que eu gostaria de explorar com vocês é, no caso da Madcap, quando vocês fazem um investimento ou oferecem o capital de vocês para os sócios, qual é o diferencial que vocês trazem para a mesa, para esses acionistas, para esses gestores dessas empresas? Acho que, de forma bem clara, um dos diferenciais que a gente tem hoje, no caso do fundo que eu lidero, né, de alimentos e bebidas, a tecnologia que, inclusive, que a gente desenvolveu em casa, eu, João e o Brian, é algo que a gente quer vender no futuro também. A gente viu a importância da geração de valor, que é uma tecnologia que a gente consegue hoje usar a base de dados de ler com D-2, 93% aqui no Brasil do cupom fiscal, que passa hoje nos supermercados. Então, a gente consegue entender marca, preço e peso,
Com base nisso, a gente tem basicamente um database nosso que, junto com a IA generativa, a gente consegue entender quais são as marcas, qual que é o giro dos produtos, qual que é a precificação correta, e integrando ali a parte do Mtrix que lê o canal de food service, a gente consegue equilibrar a expansão do go-to-market dessa empresa com uma análise de ciclo financeiro que é muito importante. A gente estava até discutindo um pouco isso. Muitas dessas empresas que estão ali de 50 a 100 milhões, elas tendem a fazer uma expansão com os grandes players primeiro, até por questão logística. A logística de entrega ela é menos pulverizada, ela é mais concentrada, o volume de venda ela é maior. Só que, ao mesmo tempo, isso tem um preço. A gente sabe o quanto que eu só relaciono com quase 80% aí dos varejistas do ranking da Abras. A gente sabe o tanto que essa turma aperta na negociação em margem e principalmente em pagamento. Então, a gente está falando aí de grandes redes pagando com 40 até 60 dias. Enquanto você tem um pequeno food service que vai te pagar com 7, 14, e o canal de exportação que vai te pagar 30% antecipado para produzir 70% no embarque do container. Então, a nossa ferramenta ela também consegue ajudar nesse direcionamento para que a empresa tenha um ciclo financeiro positivo no crescimento, na escalagem dela de forma saudável. E já na contrapartida, no fundo de agro, que é liderado ali pelo Léo, no fundo de infraestrutura, o Léo ele era CEO da Prodap, que é uma empresa de nutrição animal que foi... Em 2022, eles venderam no maior deal da história, 23 vezes EBITDA, no múltiplo de tecnologia para a DSM Firmenich, que é uma empresa suíça-holandesa, que atuava fazendo fábrica de ração para nutrição animal. Então, eles faziam fábricas extremamente complexas do ponto de vista de tecnologia e operação de fábrica. Então, junto com a gente está carregando um time aí que joga junto há mais de 10 anos no setor, trabalhando exatamente num setor, na parte de infraestrutura, que é muito mais simples do que o tipo de fábrica que a gente já fazia. Então, é literalmente pessoas que sabem operar o business ali. Então, acho que esses são os grandes diferenciais. De negócio. Muito bom. Tatiana, vocês atuam em investimentos de impacto. Como é que vocês definem métricas de impacto? Como é que vocês medem impacto? E como é que vocês balanceiam a geração de retorno financeiro com essa questão da geração de impacto? Eu acho que respondendo do final para o começo. Como que a gente balanceia é de uma maneira inegociável. A empresa ela tem que entregar retorno financeiro em linha ou acima do mercado e impacto. Eu não abro mão de um no outro. Eu não invisto numa empresa que tem um impacto muito bom, mas que não vai me entregar retorno financeiro. Ela tem que entregar os dois. E como a gente vê, são empresas que entregam retorno financeiro através do impacto. Então, um exemplo do nosso portfólio, a Combio. Ela é uma empresa que ela gera energia através de biomassa para caldeiras que fazem processos de geração de vapor. No Brasil, gás natural é muito caro e é poluente. E a gente tem excesso de biomassa. Então, a gente tem eucalipto, vinhaça de cana, a gente tem muita abundância de biomassa. Então, o que a Combio faz? Ela vai numa empresa, ela faz com que ela pare de usar a caldeira através de gás natural ou de diesel e substitui isso por uma caldeira que vai ser alimentada através de biomassa. Fazendo isso, aquela indústria que está usando, que são grandes players industriais aqui no Brasil, ela vai ter uma economia de custo e ela vai ter uma redução de emissão de mais de 40%. Então, ela entrega os dois. Eu não estou olhando para uma empresa que vai reduzir a emissão, mas que vai onerar mais o cliente, que vai ser super difícil, que o cara só vai pagar por aquilo e o retorno financeiro dela é nulo. Não, ela tem que entregar os dois. E o modelo de negócio dela tem que ser através disso. As métricas, como a gente define, são métricas que variam de acordo com o tipo de impacto que a companhia gera. Então, eu alinho se é uma companhia como a Combio, quanto de carbono ela está evitando, se é uma companhia como a Doutor Consulta, quantos pacientes ela está atendendo, mas além de quantos pacientes ela está atendendo, eu avalio qual que é a satisfação do cliente com aquele atendimento. Então, a gente alinha isso junto com a companhia. Hoje, cada vez mais, você tem esses padrões nessas métricas de impacto
mais padronizadas de alguma forma. Então, você tem diversas, né, a Risk Plus, diversas metodologias que façam que você consiga gerar isso. E a gente apoia a companhia. Não é que eu só invisto numa companhia que já mede o impacto, que já sabe absolutamente tudo. Não, eu dou para elas ferramentas, eu ajudo ela a mensurar, eu defino com ela junto a metodologia e, anualmente, eu reporto isso para os meus investidores, para os LPs do meu fundo. Então, eu sempre divido também com eles, além, né, dos quarterly reports, onde eu falo do retorno, eu falo do impacto e, anualmente, a gente faz essa reflexão. Então, é feito de uma maneira muito transparente, mensurável e, de novo, sem abrir mão de retorno. E a gente tem, né, diversos estudos que mostram que isso tem sido possível. Acho que estudos mais antigos talvez não sejam os melhores, mas os estudos mais recentes, né, do New Private Market, para citar um deles, que é uma das maiores entidades sobre impacto, fizeram uma análise sobre o retorno financeiro de mesmos gestores que tinham fundo de impacto e fundo sem ser de impacto, e dos gestores mais, enfim, casas super bem reconhecidas. Comparava, por exemplo, o retorno de um fundo temático de impacto com esse mesmo gestor que tinha um fundo de infra. Mostrou que os fundos de impacto, de fato, entregam retorno em linha ou acima do mercado, porque elas usam o impacto, né, através do impacto que entrega retorno. Então, isso para a gente é absolutamente inegociável. Luiz, no seu caso, que tem as várias teses, as várias formas de trabalhar e vários mercados, vocês têm para cada um deles um sweet spot de entrada, ou vocês trabalham numa reestruturação, trabalham numa RJ, trabalham numa falência. Imagino que seja diferente a estratégia adotada em cada um. Quão ativos vocês são na gestão de cada um dos casos, e você já falou que vocês têm estratégias de pulverizados, imagino que também tenham muitos casos de single names, e se é diferente a atuação em um ou em outro, e quão diferente? Vamos lá. Começando do ponto de entrada aqui, né? Eu acho que o ponto de entrada, eu estou falando via de regra de ativos que estão judicializados, que tem algum tipo de discussão lá, enfim, em curso, né? E aí um pouco do que eu tinha comentado, acho que um pouco antes, né? Assim, eu não vou entrar num momento ainda não tão maduro do processo, que eu ainda vou ter algum risco binário ali de poder perder tudo, tá? Então, vou entrar, sei lá, do meio para o final, no último terço da briga. A gente brinca, a gente gosta de entrar no último round, né? A gente troca lá com o lutador que está ganhando, a gente entra no último round para tentar liquidar a fatura, tá? Em termos de governança, enfim, de como é que a gente atua dentro das diversas esteiras, eu diria que a gente é importante que eu tenha a governança total, tá, dos ativos em todas as esteiras. Não necessariamente eu estou no dia a dia do contencioso, definindo ali no micro, né, como é que a gente caminha com cada um dos processos. Então, nas esteiras mais pulverizadas, a gente tem escritórios que a gente contrata, que a gente alinha financeiramente também no horário de sucesso, enfim, para a gente ter a turma alinhada lá com a gente, né? E vou, né, definindo parâmetros, réguas de cobrança, enfim, determinadas situações ali que o advogado ele vai conseguir conduzir, né, com alguma liberdade dentro desses parâmetros que a gente determinou a condução dos nossos ativos, né? Obviamente a gente tem e aí eu preciso utilizar de tecnologia também para eu conseguir fazer o monitoramento. Enfim, tem alguma determinada tese que a gente tem lá, que no final do dia eu estou comprando precatórios, pulverizadinhos e tal, mas todos numa mesma tese, que tem um fundo lá que acho que tem uns 5 mil processos, tá? Dentro desse fundo, eu tenho escritórios lá que fazem lá o front, que tem lá os nossos parâmetros, enfim, de como atuar, mas a gente monitora todos eles, né? Então, qualquer coisa que sai alguma decisão meio esquisita, meio torta, pisca lá um negócio lá para o nosso time e o nosso time vai entrar no detalhe para tentar sanear aquele determinado ativo, né? Sanear, enfim, redefinir, né? Porque sai um pouco ali da linha mestra ali de condução, tá? O que era o terceiro ponto mesmo?
Acho que você endereçou os pontos. Legal. Que era a questão dos single names mas você endereçou as estratégias. E como sair das operações? Qual é o target para vocês para sair das operações? O que é sucesso na conclusão de um investimento? E se puderem tangibilizar com exemplos, você já falou na Combio e no Doutor Consulta, não sei se ainda estão investidos, mas acho importante a gente entender o final do processo, o que é sucesso. Quer começar? Posso sim. Para a gente, é difícil contratar uma operação, né, que eu não esteja enxergando 30%, 35% de retorno no cenário base, eventualmente com algum tipo de opcionalidade ali para eu ter um retorno além, né, do que esses patamares. Tá? Via de regra, o que dá de errado, vamos dizer, entre aspas, ali nas nossas operações é a questão do prazo. Né? Então, como eu tenho downside protection muito como um dogma lá dentro de casa, né? O que pode acontecer às vezes é esse cenário de downside ele se materializar um pouco mais demorado, né? E aí a gente depende lá muitas vezes do setor judiciário que a fama dele acaba sendo verdadeira, né? De acabar demorando mais do que a gente imagina. Então isso é uma situação que a gente precisa ficar sempre endereçando e calibrando ali quando a gente está precificando e que impacta ali na nossa saída. Tá? O que eu acho que eu posso colocar aqui dois casos, né, que a gente atua, enfim, uma operação que a gente já fez a saída. Na parte de claims, né, a gente monitora muitas teses lá, né, tem determinadas teses que depois de um tempo de monitoramento, da gente entender muito bem para onde que está indo a jurisprudência, entender qual que é o ritmo dos processos, entender quais são as estratégias vencedoras, né, a gente acaba desenvolvendo esteiras para investir especificamente naquela determinada tese. Então tem uma tese lá que é essa que eu comentei, que a gente já tem, sei lá, mais de 5 mil processos comprados, que é uma esteira que ela está rodando muito bem, né? A gente compra, sei lá, 50, 100 processos por semana, a gente tem ferramentas de originação lá, tem parceiros que trazem especificamente esse tipo de tese para a gente, tem um checklist lá pronto que o cara precisa trazer, enfim, a gente faz a nossa diligência, a gente investe ali, tem uma característica que dependendo da fase processual, do tipo de ativo, eu vou monetizar, sei lá, de 9 a 12 meses ou de 24 a 36 meses. E esses ativos, eles, via de regra, estão rodando aí dentro desse patamar. Né? Um negócio que todo dia eu estou recebendo, eu estou investindo. É uma esteirinha bem bacana. A gente teve uma operação que a gente monetizou no ano passado também, que isso foi um deep finance que a gente fez para uma companhia que estava em recuperação judicial, que está em recuperação judicial. Eu acho que a característica importante para a gente ali, na hora de tomar a decisão de investimento, foi ter uma boa leitura de que a reestruturação operacional que ela precisava fazer, ela já tinha sido feita. Né? E, na verdade, a gente entrou no momento que era um momento que eu já tinha tido um plano aprovado, ele estava inadimplido, né? Precisaria ou de um aditivo ou eventualmente ia ter um cenário falimentar ali para ser enfrentado pela companhia, mas operacionalmente ela já tinha feito a lição de casa, né, que o passivo dela era um problema de estrutura de capital, não um problema de operação. Né? E aí a gente conseguiu montar uma operação bem bacana para reestruturar enfim, toda a estrutura de capital dela, né, dar uma boa alongada. A gente colocou dinheiro novo na companhia através desse DIP, e a gente provocou, né, a venda de determinados ativos não operacionais, não estratégicos, né, lá para a companhia, e a gente tinha um privilégio de recebimento do nosso DIP com os recursos provenientes da venda dessas UPIs, dessas unidades não estratégicas lá que foram a leilão. Né. A venda aconteceu, né, foi homologada pelo juiz, tudo mais, o dinheiro foi recebido, a nossa operação foi quitada. Essa operação deu, acho que 57% de taxa de retorno. Bem acima do CDI. Bem acima do CDI. Mesmo o CDI, né, querendo disputar aí. Testando as máximas. Né? Essa foi uma operação muito bacana que a gente fez, que a gente recebeu no último trimestre do ano passado. Né? Enfim, acho que 2 casos, um caso mais de claims, um caso mais ligado à reestruturação, à NPL. Esse é um ativo que, na verdade, assim, a gente monetizou um pedaço da operação, né?
Eu tenho alguns NPLs ainda que estão lá em carteira, que tem um fluxo lá de recebimento que a gente está recebendo. Enfim, a empresa está operacionalmente boa e hoje, com o passivo, com o fluxo do passivo dela, com o schedule de amortização lá da dívida, também bem equacionado. Operacional, então, essa empresa? Sim, é uma mineradora de calcário, é a segunda maior mineradora de calcário do país, é uma companhia que chama ICAL. Ela é, enfim, uma recuperação judicial, é tudo público, a informação lá. A gente atuou de forma bastante relevante. Lá compramos, inclusive, o crédito de Santander também. Nós não temos esse expertise de ficar ali no dia a dia. Isso está certo. Acho que são 2 casos aí diferentes aí para exemplificar um pouco. Quer comentar casos de sucesso? Claro. Eu acho que o tema de saída para a gente é onde a gente gasta muito esforço durante as nossas na nossa fase de diligência. E aqui, né, eu acho que o mercado de private equity como um todo vem sofrendo com essa reciclagem de capital. Então, o que eu acho que a gente olha muito, assim, né, os 2 principais gestores do fundo, o Marcos e o Gustavo, têm um track record muito extensivo de boas saídas, né, entregando resultados expressivos. A gente sempre olhando casos que não tem só um caminho de saída. Então, a gente tenta olhar para uma empresa que a rota de saída dela não vai ser necessariamente só um IPO, porque IPO a gente sabe que a gente depende de janela. E quando a gente olha a região, a gente vê que no Brasil 50% das saídas dos fundos de private equity nos últimos anos foram através de fusões e aquisição. Então, assim, os 2 casos mais recentes de saída que a gente tem são saída para estratégicos. Então, acho que o que a gente está sempre olhando quando a gente está fazendo a nossa diligência, tomando a decisão de investimento ou não, é como que a gente vai sair, como que a gente vai retornar esse capital, seja desde a definição dos nossos direitos de preferência, seja através da definição da rota de saída. E o que a gente vê é que, enfim, apesar de ser uma safra, a safra de desinvestimento atual, que muitos dos fundos têm sofrido com essa reciclagem de capital, atualmente a gente está numa safra muito boa para investimento, né, com juros mais baixos, valuations atrativos, boas empresas precisando, né, ter acesso a capital. Então, tem uma oportunidade aí que a gente tem visto muito interessante e, ao mesmo tempo, né, fazendo desinvestimentos usando outras rotas. Né? Começando pelo Food and Beverage ali, a gente... no comitê, a gente primeiro mapeou os grandes estratégicos. Nossa estratégia está muito focada em saída para o estratégico. O próprio Brian Smith, lá na Coca-Cola, ele fez a aquisição de grandes nomes aí, da Monster, Mate Leão, Ades, Sucos Del Valle. Então, a gente tem mapeado um pouco o que é a rota de aquisição desses grandes players estratégicos, dentro das tendências que a gente acredita ali, exatamente para direcionar essa saída. Como track record, né, a própria saída que eu fiz da Cara Preta, que foi o dobro aí do que marcava o setor, o Léo lá na saída da Prodap com um deal histórico de 23 vezes EBITDA, e a gente tem agora no pipe algumas empresas, principalmente no braço de venture ali, que a gente entende que está se aproximando da saída, né? Acredito que a gente vai ter uma janela de saída futura aí de Oakberry, e também a gente tem uma investida nos Estados Unidos, que é uma marca de água super inusitada, que chama Liquid F, que já é uma marca de água que hoje a última marcação foi de $2 bilhões, então tem crescido muito nos Estados Unidos, que a gente entende também que vai ter uma janela próxima aí de saída. Já no caso do lá, onde o Léo lidera o fundo de agro, as rotas de saída são bem óbvias. A gente tem 3 grandes players aí, inclusive um deles está presente aqui, que olha para esse setor, que é Cargill, Bunge e ADM. A gente está conversando, inclusive, com essas áreas também, porque é um projeto de consolidação de infraestrutura. No nossos silos ali vão passar milhões de toneladas de milho e soja, então é um ativo extremamente interessante. Além também, a gente tem mapeado alguns fundos ali soberanos que têm investido muito na tese de food safe. Realmente, o mundo até 2050, a gente vai chegar em quase 10 bilhões de habitantes, então o tema de alimentação no mundo é extremamente crítico, e a gente entende que ter um ativo desse logístico para os próximos 5, 10 anos é extremamente estratégico. Muito interessante. Todos o que vocês escreveram até agora, ele é muito específico, de um direcionamento muito claro de setores, de forma de atuação, de recuperação.
como é que o macro atual está impactando as decisões de investimento, a alocação de capital, ou não está afetando? Estão vendo dificuldade de captação, ou estão vendo dificuldade de alocar capital, ou estão olhando muitas oportunidades surgindo nos respectivos mercados que vocês atuam? Quem quer começar? Posso começar. Começar com a parte de captação, tá? Eu acho que eu estava comentando lá antes da gente começar aqui. Eu acho que o cenário hoje, que eu vou colocar um cenário de médio para ruim aqui, na nossa opinião, tá? E o que isso gera em termos de captação para a gente, né? E eu tenho 2 impactos aqui que hoje a gente tem vivenciado, né? Um é de aversão a risco, né? Então, apesar de a gente ter o downside protection, eu fico vendendo isso todo dia, né? Deve ser o mantra de todo mundo, mas a gente tem alguma reticência, vamos dizer, né? Por desconhecimento, né? Muitas vezes. Então, acho que o trabalho educativo que a gente tem de ficar acompanhando potenciais investidores durante um bom tempo até a gente conseguir converter eles aí para a nossa base de investidores, ele é muito importante. Então, a gente acaba enfrentando alguma dificuldade num cenário médio para ruim, porque a turma começa a ter dificuldade na parte da carteira lá de ações, de multimercado, de high grade, enfim, começa a ter algum tipo de dificuldade em outro pedaço da carteira, olha, né, para a oportunidade que a gente está levando lá para eles têm já um preconceito, vamos dizer, com relação ao que a gente está apresentando. Tá? Por um outro lado, eu acho que o tema que eu acho que envolve aqui todo mundo, né, que está aqui conversando agora, né, é o tema do alternativo. Né? O alternativo, ele é uma classe de ativos que ela é muito pouco explorada ainda dentro das carteiras, enfim, dos single, multifamily offices, dos investidores em geral, na verdade. Eu acho que do tema regulatório, né, o varejo, ele não tem nem a possibilidade de conseguir investir nesse tipo de produto. Né, quando a gente vai para os qualificados profissionais, enfim, lá na classificação da CVM, eles têm a possibilidade, né, eventualmente o acesso, né, apesar de ser um pouco mais difícil também de ter o acesso a esse tipo de produto, mas eles podem investir, mas tem um pedaço ainda muito pequeno da carteira, até como recomendação de muitas casas, de alocação, né? Esse é um percentual muito pequeno, o share of wallet ele é muito pequeno. Mas isso é um movimento que a gente tem sentido bastante grande de aumentar essa parcela, né? Acho que os alocadores, eles têm, né, sugerido, enfim, têm entendido, têm endereçado um pouco mais essas estratégias lá dentro das carteiras, e esse é o ponto de entrada que a gente tem conseguido para fazer o nosso processo de captação, que tem andado bastante bem. Tá? Eu acho que no final do dia, no frigir dos ovos, aí, mesmo com o mercado, né, do jeito que está, a gente tem conseguido captar. Na parte de ativos, né, talvez um pouco diferente, talvez não, acho que é mais parecido, né, porque todo mundo vai precisar de alguma liquidez, enfim, alguma fonte de recurso, né, mas tem muita oportunidade, pelo menos no nosso pipeline. A gente está saindo aqui de um ciclo de recorde aqui de recuperação judicial, né, e isso acho que é um indicador importante para todos os nossos ativos, porque no final do dia a necessidade de liquidez, a necessidade de recurso, de novo, não vai ter o apartamento no Itaim para dar em garantia, vai ter que, né, pensar fora da caixa ali, que ativo que vai disponibilizar para conseguir, né, via garantia, via venda, para obter liquidez ali para as empresas como um todo. O aperto também ele impacta nas pessoas físicas, então as nossas teses mais pulverizadas, né, a disponibilidade de capital, o custo do capital para todo mundo fica mais caro, então a mesma história, né? Assim, o cara tem um processo trabalhista, às vezes aquele é um formato do cara ele conseguir se financiar, né? Então acho que é um momento de oportunidade, né? Acho que para montar a carteira, né, a gente passou por um ciclo importante de captação no último ano. Eu acho que a gente está aqui num momento excelente, tá? Eu acho que temos muito ativo, muito discussão boa de preço, vamos dizer, para a gente conseguir né, plantar uma boa safra e a gente ter aí, colher aí no futuro bons retornos aí. Vou falar super rápido aqui para a gente, né, respeitar o tempo.
Na nossa visão, a nossa estratégia não muda. A gente continua com o mesmo tamanho de fundo, mesma tese, mesmo número de companhias investidas. O que a gente vê de ponto positivo, que eu acho que o Brasil está muito bem posicionado no ponto de vista geopolítico, e os valuations das empresas que a gente está atacando, que a gente tem como target, estão mais atrativos. O que a gente vê aqui de preocupação é que, de fato, o ambiente de captação está mais difícil. No nosso caso, a gente tem uma vantagem, né, de ter um investidor âncora que provê capital, que faz com que a gente consiga investir. Então, é uma peculiaridade, mas eu acho que o que a gente vê, né, diferente, né, dos Estados Unidos como de outros países, né, os Estados Unidos, por exemplo, mais de 10% da renda, dos investimentos, né, das grandes famílias está alocado em alternativa. No Brasil, isso não chega a 2%. Se a gente olha para os endowments americanos, 30% está alocado em alternativas. No Brasil, nem 5%, né? Acho que é muito menos, assim. Então, o que a gente vê é que, de fato, aí você tem um cenário de juros baixo, e aí as famílias, os fundos de pensão buscam alocar em alternativa porque eles passam a se tornar mais atrativos. Mas exatamente quando os valuations estão mais caros, quando é mais difícil você conseguir investir e dar bons retornos. Então, assim, o que a gente vê é que o ambiente de captação para diversas casas fica mais difícil, o que muitas vezes é contrassenso, mas, ao mesmo tempo, tem muito uma cabeça de investidores de tentar acertar qual é o vintage, quando, na verdade, você tem que fazer um investimento estrutural, que aí sim você vai conseguir gerar o retorno, né, que a classe provê. Perfeito. Eu acho que, do ponto de vista de ambiente de captação, com taxas de juros desse tamanho, muita gente jogando, de fato, na defensiva. Os nossos dois fundos, o fundo de agro, a gente já está com mais de 60% captado, através de pessoas que são dos setores, empresas que são dos setores que entendem muito bem essa tese aí no longo prazo, e entende, inclusive, redear um pouco a inflação ali, trabalhando com agronegócio, que é uma estratégia extremamente interessante. E também a gente tem um âncora ali no Food and Beverage, além da gente também entrar com capital próprio, né? Nossos sócios, a gente investe nos nossos fundos, então a gente acaba colocando skin in the game, que é o que a gente acredita, né? A gente não está só pegando capital de terceiros, estamos trabalhando com capital próprio também. Que ajuda a trazer confiança para os investimentos. Exatamente. Muito bom, muito obrigada. Acho que tivemos aqui várias visões de investimentos que são possíveis, de geração de retorno, geração de valor para a economia como um todo. Então, é uma questão de guardar um pedaço das carteiras, trazer para este mercado. Tem muito expertise para utilizar, tem casas especializadas nas várias classes de ativos e tem muito retorno para extrair destes investimentos que a gente não olha no dia a dia e que não se falam tanto. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada aos convidados, a Catarina, pela mediação.